Saúdo a todos com a graça e com a paz do Senhor. É uma alegria estar aqui com vocês, ainda que de uma forma inusitada em nossa igreja, como já foi falado, mas que Deus abençoe a sua vida, abençoe o seu lar, você que está reunido com a sua família, nosso querido irmão, irmã da nossa igreja, nossos amigos. Que Deus abençoe a sua vida nesta noite e que Ele traga uma palavra ao seu coração de edificação. Nós vamos orar agora, pedindo para que Deus fale conosco. Ore também junto conosco neste momento. Pai de amor, Deus querido, a Ti a nossa gratidão, o nosso louvor, pelo que já cantamos, pelo que ouvimos da Tua palavra e pelo que ainda vamos meditar nela. Que o Senhor fale conosco, nos abençoe, que a Tua palavra seja um alimento espiritual para a nossa alma nesta noite. Que o Senhor alimente-nos, ó Pai, com o pão vivo dos céus. Dai-nos, Senhor Deus, aquela porção que tanto precisamos, que nos mude, que nos transforme, que faça de nós pessoas mais parecidas com Cristo. Abençoe cada lar, cada família que está acompanhando este culto, que a Tua bênção, ó Pai, alcance a cada um. Ajude-nos nesta hora, fortalece-nos na força do Senhor. Pequeno que somos, nos colocamos aqui na Tua inteira dependência, para que sejamos usados por Ti como vaso de barro que somos. Te oramos assim em nome de Jesus. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, nós estamos trabalhando este ano na carta aos Filipenses, carta de Paulo à igreja em Filipo, a carta da alegria, e nós hoje vamos dar continuidade ao nosso estudo. Então, abra sua Bíblia conosco, deixe a sua Bíblia aberta. Nós vamos estudar hoje o capítulo 1, o versículo 19 e 20. Filipenses, capítulo 1, versículos 19 e 20. Eu vou ler na tradução da Almeida Revista e Atualizada, até que daqui a um tempo a gente mude de versão, não é, reverendo Marco? Igual às crianças, mas vamos ler a palavra do Senhor. Você que está com a sua Bíblia aberta, acompanhe também a leitura. Paulo, então, nos diz: porque eu estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança, de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Nós acabamos de cantar um hino, Sou Feliz por Jesus. E esse texto de Paulo nos mostra que nós vamos ter um final feliz, nos fala de um final feliz, de um futuro glorioso. O que nós sempre desejamos nas histórias é um final feliz. Paulo nos fala que o final da vida de um cristão é também um final feliz. Nesse texto curto que nós vamos estar analisando agora, Paulo ele vai nos falar sobre a alegria que ele tinha de forma positiva sobre o futuro, embora ele estivesse vivendo um presente extremamente adverso e de muito sofrimento. Nós nos identificamos hoje muito com a carta de Paulo aos Filipenses, porque estamos vivendo hoje, de fato e de verdade, um presente extremamente adverso, tempos difíceis. E esta carta tem muito a nos dizer. Como que nós podemos nos alegrar no Senhor, mesmo vivendo em meio a dificuldades, a sofrimentos, a epidemias e pandemias? Paulo diz que tudo vai produzir um final feliz. Paulo vai nos dizer que o futuro é glorioso. Tem uma versão da Bíblia, de Phillips, é uma paráfrase, e ele começa esse texto dizendo: sim, e continuarei a ser feliz.
Paulo diz que, apesar do presente extremamente complicado que ele estava vivendo, ele iria continuar sendo feliz. Um teólogo do Novo Testamento, o Gerhard Barth, ele também traduz o final do verso 18 dizendo: mas também me alegrarei futuramente. Essa alegria ela se encontra justamente no final do verso 18, que nós ouvimos o reverendo Marco pregando domingo passado. Ele diz no final do verso 18: e me regozijo sim, sempre me regozijarei, porque estou certo que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Veja que o verso 19 é uma continuação do verso 18. E pelo que Paulo se alegra? Paulo, até o verso 17, ele está nos falando sobre sofrimento no tempo presente. A partir do verso 18, Paulo passa a falar acerca do futuro. Paulo se alegra não somente com o presente, apesar de todo o seu sofrimento, mas ele se alegra também com o futuro que há de vir, um futuro que ele desconhece, um futuro que para ele não é certo, mas um futuro que ele sabe que será glorioso, porque Deus não o envergonhará. Paulo, novamente, então, nos diz que no Senhor ele é capaz de se alegrar em toda e qualquer circunstância. Paulo sabia que todo sofrimento pelo qual ele passava era por uma causa nobre e um fim maravilhoso. Antes do verso 19, que vamos analisar agora, os versículos anteriores, nós temos 5 vezes Paulo falando das suas algemas, das suas cadeias, e ainda fala daqueles invejosos que tinham inveja de Paulo por causa da sua pregação. Quando Paulo fala das suas algemas, Paulo está falando de algemas que destruíam cadeias. Você já pensou para pensar? Já parou para pensar nisso? Paulo fala de algemas que destruíam cadeias. As cadeias não pararam a pregação de Paulo. As cadeias não pararam o ministério de Paulo. As cadeias não pararam a atividade missionária de Paulo. Às vezes, por coisas mínimas, nós deixamos de fazer a obra de Deus. Às vezes, por coisas mínimas, nós não queremos mais participar de determinadas atividades na igreja. Às vezes, por coisas mínimas, nós ficamos, muitas vezes, decepcionados com a igreja. Paulo ele está nos mostrando que, não obstante as cadeias, as algemas, o sofrimento, isso não aprisionava, não fazia com que ele deixasse de cumprir o seu ministério. As cadeias não foram capazes de fazer com que Paulo parasse a sua atividade missionária. O que Paulo está querendo nos dizer? Que não era ele quem estava preso. Enquanto Paulo muitas vezes esteve preso, ele esteve pregando para a casa de César, para os guardas que ficavam vigiando. Como se Paulo estivesse dizendo: não sou eu que estou preso, são vocês aí fora. Porque, irmãos e irmãs, a verdadeira prisão, ela não é externa, ela é interna. A prisão que realmente nos encarcera é aquela que se encontra no nosso coração e na nossa alma. O que nos aprisiona não é o que está fora, mas é o que está dentro de nós. Paulo sabia que ele era livre, livre em Cristo. Paulo nos diz que tudo isso tem contribuído para o progresso do Evangelho. As suas cadeias, o seu sofrimento, as suas algemas, tudo isso tem contribuído para o progresso do Evangelho. A palavra progresso, literalmente aqui na língua grega, é avanço. Era um termo usado pelo exército quando o exército avançava na sua missão. Paulo está dizendo, apesar das cadeias, das algemas, das correntes, a missão, ela não foi interrompida, ela continua. O exército continua marchando, cumprindo a sua missão.
Deus, irmãos e irmãs, na sua multiforme graça, Ele usa vários meios para que o Evangelho chegue até quem Ele quer. Paulo, então, ele começa dizendo nessa sessão que tudo redundará para a edificação e salvação de muitos para a glória de Deus. Como bem disse o reverendo Marco Antônio sobre esta pandemia. Essa pandemia redundará para que muitos se acheguem a Deus, se curvem diante de Deus. Paulo diz que tudo isso vai redundar para a glória de Deus. Tudo o que acontece na vida de um cristão há um propósito. Nada acontece por acaso. Quando nós vemos Deus agindo por circunstâncias as mais variadas possíveis, nós não imaginamos o seu fim, mas Deus tem um propósito em tudo isso. Deus, ele é soberano na história. E quando nós reconhecemos essa soberania de Deus na história, inclusive em relação a essa pandemia que assola o mundo nesse nosso tempo presente, nós podemos dar graças a Ele por tudo e nos alegrarmos em toda e em qualquer circunstância, porque nós reconhecemos que há um Deus sentado no alto sublime trono, reinando o universo, reinando as nossas vidas, dirigindo a história. Esta pandemia, ela não está fora do controle, ela está dentro do controle de Deus. E a igreja precisa se ajoelhar, chegar-se até Deus e reconhecer que Ele está no controle da história. Tudo, irmãos, que um cristão faz, ele não faz para o tempo, senão para a eternidade. E é o que Paulo vai desenvolver aqui. Tudo que uma pessoa faz no tempo, ela tem de ser um testemunho em seu favor em relação à eternidade. A vida de Paulo é um retrato disso. Paulo, ele sabe que tudo que está acontecendo com ele no tempo visa o seu bem-estar, a sua alegria, a sua felicidade, a sua paz na eternidade, quer ele morrendo, quer ele vivendo, quer ele estando preso, quer ele estando liberto. Vejam o que Paulo nos ensina sobre esta alegria que nós podemos ter no Senhor. Irmãos, a alegria que nós podemos ter no Senhor, não nas circunstâncias, não no fato do mundo estar sendo assolado por uma epidemia, mas Paulo nos ensina sobre esta alegria que podemos ter, sentir, mesmo na adversidade. E essa visão, ela vem de uma visão positiva do futuro, mesmo num tempo presente de sofrimento. Então eu pergunto a todos, como eu e você podemos nos alegrar, mesmo no mundo com tanto sofrimento, mesmo no mundo hoje com esta epidemia, com tanta adversidade, como nós podemos nos alegrar? Paulo nos dá algumas lições. Deixe-me compartilhar as lições que Paulo nos dá a partir desses 2 versos, sobre a alegria na adversidade. Primeira coisa que Paulo nos ensina é que ele reconhece que a sua alegria, mesmo em circunstâncias adversas, tudo isto é resultado de oração. A Adria, na palavra extremamente edificante que ela já nos trouxe, ela nos mostrou que no mundo onde nós estamos lutando, a oração é imprescindível. Paulo nos mostra que ele pode se alegrar no Senhor por causa das orações. Veja o que ele nos diz. Eu estou certo de que isto mesmo, quer dizer, todas essas circunstâncias adversas, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Queridos, Paulo, ele se alegra com tudo que está acontecendo com ele. Paulo talvez ainda esperasse ser inocentado por Nero, ser liberto. Mas a palavra libertação aqui, soteria, tem a ver com salvação. Alguns preferem libertação porque talvez Paulo estivesse pensando que por causa das orações ele seria liberto. Mas Paulo não sabia ainda se a sua libertação da prisão seria algo certo.
Mas talvez Paulo estivesse aqui falando da sua libertação da vida, morrendo como um Marte, em relação à sua libertação eterna. Então, os eruditos, os teólogos, eles acham que o mais provável aqui seria a salvação indicando a salvação eterna. Sabe o que Paulo está querendo nos dizer? Ele queria ser encontrado no final da sua vida como um soldado fiel a Cristo, no final do seu ministério. E Paulo nos diz, mas vivendo ou morrendo, que Cristo seja engrandecido em mim. Tudo que Paulo queria é ser achado fiel no final da sua vida. Combati o bom combate, guardei a fé, completei a carreira, a missão, estou agora indo receber a coroa de glória. Gente, o que nós mais desejamos quando chegarmos ao céu é: vinde benditos de meu Pai, servo bom e fiel. Paulo fala que tudo isso é fruto de oração. Paulo fala, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo. Olha que coisa interessante nós temos aqui nesta construção. Súplica e provisão do Espírito de Jesus Cristo. É o único lugar aqui em que Paulo usa essa expressão. Súplica e provisão do Espírito de Jesus Cristo. Para esses dois substantivos, súplica e provisão, nós temos um único artigo. E segundo os gramáticos gregos, quando nós temos um único artigo regendo dois substantivos, nós estamos diante de uma construção aonde podemos notar uma unidade. Deus está mostrando que Ele usa as nossas orações para que o Espírito Santo de Deus nos supra de tudo aquilo que nós precisamos para as nossas lutas, para o nosso enfrentamento das nossas adversidades aqui neste mundo. A expressão súplica e provisão do Espírito, na verdade, diz respeito a um Deus que usa como meio as nossas orações para que os seus servos sejam cheios do Espírito Santo e tenham condições de continuar firmes e fortes na sua missão. Como a nossa irmã Adria falou, sem oração nós não temos vitória. A oração que eles fazem é uma oração a Deus, para que Deus envie o seu Espírito e dê a Paulo a graça de ser glorificado e engrandecido nele em tudo. Querido irmão e irmã, amigo e amiga que está nos assistindo, Paulo está nos dizendo algo aqui maravilhoso. A irmã Adria já fez toda a introdução do sermão. Ele está nos dizendo que sem o suprimento do Espírito, isto seria impossível. Sem o suprimento do Espírito, nós não seríamos vitoriosos. Sem o suprimento do Espírito, não podemos engrandecer o nome de Cristo. Sem o poder do Espírito Santo, o suprimento do Espírito Santo de Deus, nós não temos como não nos encontrarmos envergonhados muitas vezes diante deste mundo. Paulo nos diz que a oração dos irmãos, por meio do Espírito Santo, trariam a eles socorro, a ajuda divina, para que nos momentos difíceis, de encarceramento, de algema e de sofrimento, ele fosse vitorioso. Saiba que Deus usa as nossas orações para que Ele cumpra os seus propósitos. Deus decretou na eternidade aquilo que Ele quer realizar no presente. E para muitas coisas que Deus quer realizar no presente, Ele usa meios. O Deus que decreta os fins é o Deus que decreta os meios para que esses fins sejam realizados. E um dos meios que Deus decretou também para que os seus fins sejam realizados na história é a oração e a súplica dos crentes. Deus usa as nossas orações para que os propósitos de Deus se cumpram na história. Por isso nós precisamos viver uma vida de oração e orarmos uns pelos outros. Paulo orava pela igreja. Quanto você tem orado pela igreja?
Alguém disse algo muito interessante: nós não podemos chamar ninguém de amigo a não ser que oremos por ele. Amigo de verdade, de fato, é aquele que a gente chora por ele. São aqueles por quem nós oramos, jejuamos, intercedemos, derramamos lágrimas. Amigo é alguém por quem nós clamamos e suplicamos, para que Deus envie a ele o suprimento do seu espírito, para que em tudo ele seja vitorioso. No capítulo 1, versículo 4 de Filipenses, nós já vimos a alegria que Paulo sentia em interceder e orar pelos irmãos. Queridos e querida igreja, nós precisamos orar pelos nossos líderes, precisamos orar pelos nossos pastores, precisamos orar pelos nossos missionários, precisamos orar pelos conselho das nossas igrejas, pelos nossos diáconos, por aqueles que nos lideram, para que Deus lhes abençoe, para que Deus lhes supram com o seu Espírito Santo, a fim de que eles sejam vitoriosos. Precisamos, sim, uns dos outros e de Deus para fazer a sua obra. Paulo ele usa essa expressão aqui, pela vossa súplica. Temos orado pela nossa liderança. Você tem orado pelos seus pastores? Nós somos vasos de barro, irmãos. Precisamos também contar com as vossas súplicas e intercessões. Se Paulo, que era Paulo, ele contava com a intercessão da igreja, quem nós pensamos que somos? Orem por nós, oremos uns pelos outros, oremos pelos nossos missionários. Mas, em segundo lugar, Paulo também reconhece que ele pode se alegrar em circunstâncias adversas por causa da ajuda do Espírito Santo. Já falamos um pouco sobre isso, mas deixe-me detalhar algumas coisas. Paulo nos diz, pela provisão do Espírito de Jesus Cristo. O nosso ano de 2020 em nossa igreja é o ano da alegria. Alegrai-vos no Senhor. Jesus é a nossa alegria. O fruto do Espírito é a alegria. Paulo fala pela provisão do Espírito de Jesus Cristo. O Espírito de Jesus Cristo é também o Espírito de Deus, que também é o Espírito Santo. Temos aqui uma referência à Trindade. Paulo ele conta com essa provisão, a palavra aqui provisão, suprimento, ou seja, tudo que Paulo precisava para levar adiante a sua missão, para enfrentar as adversidades e ainda ter condições de se alegrar no Senhor. Paulo ele ansiava por obter um suprimento completo do Espírito de Jesus Cristo como resultado das orações dos filipenses. Veja que coisa interessante. Paulo está dizendo, irmãos, eu conto com as vossas orações, para que Deus me supra com seu Espírito Santo, para que eu continue a obra que ele me confiou. Vejam como é importante a igreja orar pelos seus líderes, assim como nós, pastores, oramos também pela igreja. Paulo contava com as orações dos filipenses. Nós, pastores, missionários, nós contamos com a oração da igreja por nós, para que também sejamos fortalecidos no Espírito Santo de Deus. Com isso, deixe-me fazer algumas considerações. Como Paulo era humilde. Ele era arrogante antes de conhecer a Cristo. Se tornou humilde depois que conheceu a Cristo. Antes de conhecer a Cristo, ele achava que era o número 1. Era aquele que se sobressaía sobre todos. Depois que ele conheceu a Cristo, ele descobriu que ele não era nada. Que ele era um pobre pecador. Paulo ele nunca se considerou tão grande a ponto de pensar que ele não necessitava da oração de seus amigos, da oração da igreja, da oração dos irmãos. Paulo nunca pensou que ele pudesse fazer tudo sem a ajuda dos outros. Nós, irmãos, nós trabalhamos no reino de Deus de mãos dadas, contando uns com os outros, orando uns pelos outros, cada um exercendo o seu dom no corpo de Cristo. Quando Paulo fala pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, Paulo está lembrando aos irmãos que ninguém pode fazer nada sem a ajuda de Deus. Nós não podemos fazer a obra de Deus sem Deus.
Paulo está dizendo que precisamos ser cheios do Espírito Santo para fazermos a obra de Deus. Quando um pregador ele é cheio do Espírito Santo, a mensagem se torna maior do que ele. Falávamos isso na nossa reunião pastoral quarta-feira. Quando um pregador ele é cheio do Espírito Santo de Deus, Cristo cresce e ele diminui. Paulo ele queria que Cristo fosse engrandecido nele, e não ele engrandecido. Quem está perto de Deus, irmãos, nunca se sente grande. E quanto mais um crente cresce no poder do Espírito, mais ele desaparece e Cristo brilha. Por isso Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Precisamos do suprimento do Espírito Santo para levarmos adiante a obra que Deus nos confiou. Seja como pai, como mãe, seja como professor, advogado, médico, profissional liberal, seja como alguém que trabalha na obra do Senhor, mais diretamente precisamos do suprimento do Espírito Santo de Deus. E com isso podemos nos alegrar, mesmo diante das adversidades. Mas em terceiro lugar, algo interessantíssimo. Paulo ele reconhece que ele pode se alegrar em circunstâncias adversas, porque ele tem a certeza que a esperança que ele nutre nunca deixará ele ser envergonhado. Veja o verso 20. Verso 20 ele diz assim, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Qual o sentido disso que Paulo está dizendo? Em nada serei envergonhado. Paulo poderia estar pensando, quer pelas cadeias, as oposições, as invejas, as perseguições, os maus entendidos, tudo isso seria motivo suficiente para Paulo se envergonhar do Evangelho e abandonar o Evangelho. Mas tudo que Paulo queria era não ser envergonhado. Isso implica em dizer o quê? Ser encontrado fiel. No texto que a Adria leu em Efésios capítulo 6, no versículo 20, Paulo diz assim, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre. Mesmo em cadeias e em algemas, Paulo fala que ele é embaixador de Cristo, é um representante de Cristo, e ele não tem do que se envergonhar. Paulo quer ser achado um crente fiel. Paulo ele quer dizer que ele não falhará como testemunha de Cristo. E testemunha aqui é a palavra mártir, ainda que ele tenha que morrer por causa do Evangelho. E isto, irmãos, não pelo seu mérito próprio, mas pelo auxílio do Espírito Santo. Nós somos envergonhados quando não temos o suprimento do Espírito Santo. Mas quando estamos cheios do Espírito Santo de Deus, não somos envergonhados, porque contamos com a ajuda e o poder de Deus na nossa vida. Portanto, por causa da sua esperança, nada impediria Paulo, nada o envergonharia de proclamar este Evangelho. Paulo usa aqui, junto com a esperança, a palavra expectativa. É uma palavra interessante. Deixe-me apenas abrir um parênteses aqui. Essa expectativa que Paulo tinha em relação ao futuro, em relação ao que lhe aguardava, é uma palavra que praticamente ele inventou, é um neologismo. Nós não encontramos essa palavra em nenhum outro lugar no Novo Testamento. Na língua grega é a palavra apokaradokia. Apo quer dizer longe de, cara é cabeça. E doquem é olhar. A palavra quer dizer que Paulo, embora nesse tempo presente, aqui na terra, nesse mundo, ele estava também com os olhos fixos no céu, naquilo que lhe aguardava. Era como se fosse uma antecipação do futuro. Mesmo num presente, num vale de provação, Paulo tem uma visão positiva do futuro. Isso me lembra Estevão. Estevão, quando estava sendo apedrejado, porque ele estava pregando o Evangelho de Jesus Cristo.
ele viu a glória de Deus. No momento do seu martírio, Pedro pôde contemplar a glória de Deus. Paulo, ele encarava de forma positiva o seu futuro. Fosse ele liberto ou não, ele morrendo ou não, ele vivendo ou não, Paulo encarava o futuro de forma positiva. Mais à frente, no capítulo 4, versículo 11, ele nos diz: porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. É um processo. A aprendizagem não é uma coisa que acontece de uma hora para outra. A aprendizagem exige tempo, exige treinamento. E essa aprendizagem, ela passa pela oração, pela leitura da palavra de Deus, pela comunhão com Deus. Isso nos fortalece e nos faz viver contentes em toda e qualquer situação. Dar graças a Deus por tudo. Nos alegrarmos mesmo quando as circunstâncias não são favoráveis. Agora, lembrem de uma coisa e nunca se esqueçam. Tudo que Paulo queria, independentemente do que lhe acontecesse, era ser achado fiel por Deus e não envergonhado. Que lição nós temos aqui, irmãos? A esperança de Paulo, essa expectativa dele nunca ser envergonhado. Quando nós andamos na terra com o coração na eternidade, nada que façamos nos envergonha. Porque os nossos olhos estão em Deus, apesar dos nossos pés estarem no vale de sofrimento. É justamente essa nossa visão de futuro que determina a nossa caminhada no presente. Uma coisa muito interessante, uma vez, desde que alguém tenha aceitado Cristo como seu único e suficiente Salvador, nós produzimos com a nossa vida, com a nossa conduta, ou glória ou vergonha. Um crente, ele vai produzir com a sua vida ou glória ou vergonha. E Paulo está dizendo, não quero nunca achar-me por Deus envergonhado. Com isso, eu quero concluir com a quarta lição que Paulo nos dá. E aí concluímos em relação a esse não ser achado envergonhado por Deus. Veja que Paulo reconhece que ele pode se alegrar em circunstâncias adversas, porque Cristo é o sentido, ele é a causa dele viver ou morrer. Paulo, ele pode se alegrar em toda e qualquer circunstância, porque Cristo é a causa, o sentido para ele viver ou morrer. Ele nos diz, no verso 20, antes com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Será que você pode falar isto? Será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte? Em primeiro lugar, no meu corpo. A palavra grega aqui para corpo é soma. Refere-se à ideia do homem na sua inteireza, na sua completude, com tudo aquilo que ele é, com toda a sua existência, com toda a sua totalidade. A palavra corpo aqui diz respeito na minha vida, na minha existência, em tudo que eu faço, em tudo que eu sou. Paulo está dizendo que a minha pessoa será uma pública exaltação da pessoa de Cristo. Amado irmão e irmã, fé não é algo só interior. Paulo está nos dizendo que fé é algo que precisa tomar corpo, se exteriorizar, se evidenciar em ato, em vida, se encarnar. A fé precisa se encarnar. Paulo está dizendo que a nossa vida, a ideia aqui de corpo, ela precisa ser reflexo da nossa fé. E o que mais me chama a atenção nesse texto é que Paulo está dizendo, ainda que num corpo algemado, machucado,
marcado por chicotadas, cheio de cicatrizes, envelhecido, quase cego e debilitado, que ainda nesse corpo Cristo seja engrandecido. Você que tem vida, tanta saúde, muitos anos ainda pela frente, pode dizer o que Paulo disse, mesmo sendo uma pessoa algemada, machucada, chicoteada, cheio de cicatrizes, envelhecido, quase cego, debilitado, ele queria que ainda o seu corpo fosse oferecido como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque ele sabia que esse era o culto racional que ele tinha que prestar a Deus. A sua vida precisava engrandecer a Cristo. Ainda que seja neste corpo, que Cristo seja engrandecido nele. Irmãos, Paulo não está preocupado com a sua libertação, se ele vai ser livre ou não. Paulo não está preocupado com a sua vida, Paulo não está preocupado com a sua morte, mas Paulo está preocupado em engrandecer a Cristo. A tradução de Phillips, que é mais uma paráfrase do que uma tradução, ele traduz da seguinte forma esse verso: que eu nunca fique de maneira alguma envergonhado, mas que agora, como sempre, honre a Cristo com toda a coragem, pela maneira como vivo, quer isso signifique enfrentar a morte, quer signifique continuar vivendo. Amada igreja, hoje como na época de Paulo, muitos missionários têm enfrentado a morte por amor a Cristo, por amor ao Evangelho. E por Cristo eles têm entregado a vida. E assim como a igreja de Filipe, nós temos que orar por eles, para que Deus os fortaleça com o suprimento do seu Espírito Santo, para que eles sejam vitoriosos. Paulo vai dizer no verso 21, mais adiante, ouviremos a mensagem nos próximos domingos. Paulo afirma: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Já foi dito que quem não tem um ponto de vista certo sobre a morte, não terá também um conceito correto sobre a vida. E isso, irmãos e irmãs, eu digo, que a causa pela qual nós morremos é a mesma causa pela qual nós vivemos. Paulo lutava por uma causa, era uma vida por uma causa, eram prisões e algemas por uma causa, eram chicoteadas por uma causa, eram sofrimentos por uma causa. Paulo tinha uma causa pela qual viver e pela qual morrer. Dr. Martin Luther King Jr., ele nos diz: o homem que não está disposto a morrer por uma causa não é digno de viver. O homem que não está disposto a morrer por uma causa não é digno de viver. Nós nos entregamos, irmãos, àquilo que nós acreditamos valer a pena viver e também valer a pena morrer. Alguns, a sua causa é o futebol, é um Flamengo da vida. Alguns é um partido político, eles dão a vida por estas ideologias. Amados, Cazuza, cantor brasileiro Cazuza, em uma de suas famosas músicas, Cazuza diz: meus heróis morreram de overdose, meus inimigos estão no poder. Ideologia. Eu quero uma para viver. Ideologia. Eu quero uma para viver. Cazuza, parece, não tinha uma ideologia, uma causa pela qual viver e morrer. Mas eu e você temos, e ela se chama Jesus Cristo. Que Jesus Cristo seja engrandecido em minha vida, quer pela vida, quer pela morte. Eu termino concluindo: por qual causa nós temos entregue a nossa vida? Por
qual causa nós temos entregue a nossa vida? Nós temos uma causa pela qual viver e morrer. Mesmo em circunstâncias adversas, você tem podido se alegrar? Lembre-se que o Espírito Santo de Deus é a nossa alegria. Jesus é a nossa alegria. Peça a Deus para lhe encher com seu Espírito Santo. Viva para Cristo. Entregue a sua vida completamente a Cristo. Você já entregou a sua vida a Cristo? Confie nele. Ele é a verdadeira vida. Jesus é a verdadeira alegria. O nosso tema é alegrai-vos. Alegrai-vos no Senhor. Jesus é a nossa alegria. Segundo, a nossa vida tem engrandecido a Cristo. O seu viver é para engrandecer a Cristo. Tudo que Paulo queria, irmãos, era viver para engrandecer a Cristo. Nós temos vivido de fato para Cristo. Qual é o centro da sua vida? O centro da sua vida, a causa pela qual você vive e morre são os seus bens? As suas aplicações financeiras na Bolsa de Valores? É a sua família, os seus estudos, seus dons, o seu trabalho, seus títulos? Ou é Cristo? O verso 20 nos mostra algo crucial. E o ponto crucial aqui é que para Paulo não é a vida ou a morte, mas é manter o seu testemunho fiel a Cristo. Quer pela morte, indica que Paulo esperava honrar a Cristo, ainda que fosse para ele morrer. Para Paulo, irmãos, vida e morte eram secundárias. Sua paixão era honrar a Cristo, quer vivendo, quer morrendo. Por isso Paulo disse, já não sou eu quem vive, mas é Cristo quem vive em mim. A vida de Paulo era centrada em Cristo. A vida de Paulo era centrada em Cristo. O segredo da alegria de Paulo, da sua felicidade, apesar de qualquer circunstância adversa, era Cristo. Por qual causa você tem vivido e está disposto a morrer por ela? Cristo deve ser sempre o centro, o motivo e o sentido da nossa existência. Deus nos abençoe. Deus nos ajude a vivermos a sua palavra, aquilo que ela requer de nós. Deus, nesse tempo de epidemia, que Ele nos conforte, nos fortaleça, nos alegre, mesmo em tempo de provação. Deus esteja contigo, com a sua família e com todos os seus queridos. Amém.